E aí, turma, vamos estudar hoje trigonometria no triângulo retângulo, tá? Primeira parte do assunto. Então vamos relembrar, né? Primeiro, o que é um triângulo retângulo, né? A gente forma aqui primeiro um triângulo. Vou destacar aqui um dos lados de vermelho, tá? E aí, a gente relembra que o triângulo retângulo é o triângulo que tem um dos seus lados, ou melhor, um dos seus ângulos reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, um dos ângulos é 90 graus, eu destaquei esse cara aqui como sendo 90. E aí, por que eu coloquei esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus de vermelho? Porque esse carinha aqui, a gente dá um nome para ele, de hipotenusa. Ele é um cara especial, né? Relembrando, então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros lados a gente chama de cateto, né? Esse aqui é um cateto, esse outro lado aqui também é um cateto, certo? E mais, eu vou pegar esse cateto aqui, eu vou chamar ele de C. Eu vou chamar esse aqui de cateto B. E a hipotenusa eu vou dizer que é o lado A. E aí a gente vai lembrar daquele famoso teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aqui, olha, a hipotenusa é o A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, tá ok? Vamos só lembrar aqui, teorema de Pitágoras, fechou, né? Bem tranquilo, certo? Bom, e aí vamos lembrar também o que é o seno de um ângulo no triângulo retângulo. Então vamos construir de novo aqui o triângulo e vamos definir aqui o que seria o seno dele, né? Vou fazer da mesma maneira, tá? Da mesma forma aqui. Pronto, aqui a gente tem a hipotenusa, vale A. Aqui a gente tem o cateto C e aqui a gente tem o cateto B. Só que agora eu vou colocar aqui um ângulo alfa, tá bom? Aqui é o ângulo 90, aqui eu tenho um ângulo alfa. O meu seno, por definição, no triângulo retângulo, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando eu quiser achar o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto. Aí a gente vai ver agora em relação ao alfa, tá? Em relação ao ângulo, que está bem aqui o alfa, quem é o cateto oposto? É o B, né? Olha, o B é o lado oposto ao alfa, certo? Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa vai ser o A, né? Ok? E se eu quisesse pegar aqui um ângulo beta, se eu quisesse achar aqui o seno do beta, como é que eu faria? Olha lá, seno de um ângulo beta. Agora eu vou pegar em relação ao beta. Quem é o cateto oposto em relação ao beta? É o C, né? O C é o lado oposto. Então vai ficar C sobre A, que é a hipotenusa. Fechou? Bem tranquilo, pessoal. Só relembrando. Vamos relembrar agora o cosseno. Mesma maneira, vamos construir o triângulo rapidinho. Aqui vai ser o nosso ângulo de 90, né? Aqui vai ser A. Da mesma maneira, eu vou chamar esse aqui de B e esse aqui de C. E esse aqui vai ser o meu alfa. Então, relembrando, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos entender. Então, o cosseno de alfa vai ser igual. Bom, agora vamos olhar. O meu alfa está bem aqui. O cateto oposto é o B. Logo, o cateto adjacente é o outro carinha lá, que é o C. Então, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. E se eu pegar um beta bem aqui, o meu cosseno de beta vai ser o cateto adjacente. Agora o cateto adjacente vai ser o B e a hipotenusa vai ser o A. Vai ser B sobre A. Certo? Bom, e por último aqui a gente tem a tangente, né? A tangente ela é definida como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, de novo, a gente constrói o nosso triângulo. Aqui a gente tem o nosso ângulo reto, aqui a gente tem a hipotenusa A, aqui tem o cateto B e aqui tem o cateto C. Agora, eu quero a tangente do alfa, tá? A tangente do alfa vai ser o cateto oposto, que é o B,
sobre o cateto adjacente, que é o C, né? E aí, de novo, a gente faz um beta aqui, né? Vamos achar agora a tangente de beta. Ela vai ser o inverso, né? Tangente de beta é o cateto oposto, C, sobre o adjacente, que é o B. Então, vai ser C sobre B, certo? Bom, a gente tem mais uma relação importante aqui. Se dois ângulos são complementares, isto é, alfa mais beta é igual a 90 graus, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E vice-versa, né? O seno de beta também é igual ao cosseno de alfa. Isso aqui é bem fácil de demonstrar, né? Olha lá, vamos pegar aqui o nosso triângulo. Opa, uma falha aqui na matrix. Vou apagar aqui que está feio. Então a gente pega aqui o nosso triângulo. Aqui a gente tem o nosso ângulo de 90. Aqui é A. Aqui eu chamei de B, né? E aqui eu chamei de C. O que eu quero provar? Eu quero provar que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Eu vou chamar aqui esse cara de alfa, de novo, e vou chamar esse cara aqui de beta. Bem, vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, quem são os ângulos internos desse triângulo? É o alfa, é o beta e é o 90 graus, né? Isso tudo tem que dar 180 graus, tá? Se eu jogar esse cara aqui para cá, ele está positivo, ele vai ter que passar negativo. Então, o alfa mais beta vai ser igual a 180 menos 90. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Opa, olha que legal aqui, ó. Olha que relação interessante. É o que eu estou falando aqui, ó. Quando alfa mais beta for igual a 90, e isso sempre vai acontecer no triângulo retângulo, sempre que eu tiver um ângulo de 90, a soma dos outros ângulos sempre vai ser igual a 90. E isso vai implicar em quê? Vai implicar em seno de alfa, olha lá, cateto oposto, B sobre hipotenusa, que é A. Seno de alfa é B sobre A. Já o cosseno de beta, quem é o cosseno de beta, pessoal? Cosseno de beta, cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Também é B sobre A. Então, eu estou mostrando aqui, ó, os dois são B sobre A. Eu estou mostrando que o seno de alfa é igual a cosseno de beta. Isso vai acontecer sempre que alfa mais beta for igual a 90 graus. Tá bom? Aí eu deixo como dever de casa, né? Depois vocês podem provar o seno de beta. Vocês podem provar que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. É a mesma coisa, tá? Podem provar, vocês vão chegar à conclusão que eles são iguais. Fechou? E mais uma relação importantíssima aqui é a tangente igual ao seno sobre o cosseno. Bora mostrar essa aí também, que é tranquilo. Vou mostrar essa. Vamos lá. Aqui é meu triângulo retângulo. Aqui eu tenho C. Opa, perdão. Aqui eu tenho A, né? Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho C. E aqui eu tenho B. Vamos mostrar que a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Presta atenção, tangente de alfa quem é? Cateto oposto, o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Legal. Quem é o meu seno de alfa? Seno de alfa é o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é o A. Legal. Quem é o meu cosseno de alfa? Meu cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o C, sobre o A. Agora, o que vai acontecer se eu pegar o seno de alfa sobre o cosseno de alfa? Eu estou falando que eu vou pegar o B sobre A e dividir sobre o C sobre A. Como é que eu faço essa divisão, pessoal? Divisão de fração. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Certo? Quando eu fizer essa multiplicação, eu posso cortar esse cara com esse. Vai me sobrar só o B sobre C. Opa! Observa bem. B sobre C é igual a tangente de alfa. B sobre C é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Logo, a minha tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Fechou? Era isso que eu queria mostrar. Tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Certo? Tranquilo, né?
Só para relembrar aí mais uma propriedade. E aí dá para a gente fazer exercício. Calcule o resultado da expressão tangente de 1 vezes tangente de 2 vezes tangente de 3. E aí vai embora. Tangente de 4, tangente de 5, até a tangente de 89. Aí você diz, mas professor, se eu não ensinou a fazer isso aí, não sei como é que eu calculo tangente de 1. Olha só, presta atenção. Tangente de 1, eu já sei que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Tangente de 2, eu já sei que é o seno. Já sei que é o seno de 2 dividido pelo cosseno de 2. E assim vai, né? Seno de 3 dividido pelo cosseno de 3. E aí vai embora aqui dentro, né? Vai embora. Seno de 87 dividido pelo cosseno de 87. Seno de 88 dividido pelo cosseno de 88. E o seno de 89 dividido pelo cosseno de 89. Tá, e aí? Bom, vamos usar aquela propriedade dos ângulos complementares. Bom, o 1 mais o 89 ele é igual a 90, são ângulos complementares. O 2 mais o 88 ele também é igual a 90. O 3 mais o 87 ele também é igual a 90. O que é que eu acabei de mostrar para vocês? Eu mostrei para vocês que quando isso aqui acontece, pessoal, o seno de 1 vai ser igual ao cosseno de... vai ser igual ao cosseno de 89, né? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Assim como o seno de 89 vai ser igual ao cosseno de 1. Então, prestem atenção, pessoal. O seno de 1 ele é igual ao cosseno de 89. Logo, esse cara aqui pode cancelar com esse aqui. Isso é uma multiplicação. Esse cara aqui, o seno de 89, também pode cancelar com o cosseno de 1. E a mesma coisa vai acontecer para esse cara aqui e para esse cara aqui. O seno de 2 vai ser igual ao cosseno de 88. O seno de 88 vai ser igual ao cosseno de 2. O seno de 3 vai ser igual ao cosseno de 87. O seno de 87 vai ser igual ao cosseno de 3. E aí a gente vai cancelando tudinho, vai cancelar tudo. Olha que lindo. Só que vai sobrar um cara aqui no meio. Vai sobrar um cara aqui no meio. Esse cara que sobrou aqui no meio, ele é ele é a tangente de 45 graus. Pessoal, vamos já ver no próximo slide. A tangente de 45 graus ela é igual a 1. Vamos já ver isso aqui. Por que tangente de 45 graus é igual a 1? Ele é um arco notável, tá? Então, esse cara aqui, tudo isso aqui cancelando vai dar 1. E o cara do meio também é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ter que dar 1, né? Então, essa aqui vai ser a nossa resposta final. Olha que questão linda, né? Muito bacana. Vamos explicar por que tangente de 45 é igual a 1. Calma lá. Segunda questão. Calcule o seno, cosseno e a tangente de 30 graus. Bom, para fazer essa demonstração, eu vou desenhar um triângulo equilátero, tá? O que é um triângulo equilátero? Ele tem os três lados iguais, né? Então aqui eu vou chamar, tá, de L. Vou chamar esse lado aqui de L. Vou chamar esse lado aqui de L e vou chamar esse lado aqui de L. A outra propriedade é que ele tem todos os ângulos internos iguais a 60 graus. Eles são congruentes, tá? Observa, 60 mais 60 mais 60 aqui tem que dar igual a 180. Outra propriedade dele, tem várias propriedades, tá? Quando eu traçar aqui uma altura, tá? Vou traçar aqui uma altura, melhor, deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio. Vamos traçar aqui uma altura. Legal, agora ficou melhor. Vamos traçar uma altura. Essa altura, ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, se tudo isso aqui era igual a 60 graus, cada pedacinho desse aqui vai ser 30, tá? Porque são ângulos iguais. 30 mais 30 dá 60. Então, ó, 30 graus, 30 graus. Outra propriedade, essa altura aqui ela vai dividir esse cara bem aqui, olha, em dois lados iguais. Então, se tudo isso aqui é L, esse pedacinho aqui vai ser L sobre 2
E esse pedacinho aqui também vai ser L sobre 2, tá? Então, observa que a gente tem um triângulo equilátero, um triângulo retângulo aqui, ó. Se eu pegar aqui, chamar de A, se eu chamar aqui de B, se eu chamar isso aqui de H, né? H da altura, né? A gente tem que esse triângulo ABH, ele é um triângulo retângulo, tá aqui, ó. Tem um ângulo reto. Se eu aplicar o Pitágoras bem aqui, essa parte eu não vou fazer, eu vou deixar como dever de casa, tá? Esse cara aqui, o L vai ser hipotenusa, o L sobre 2 vai ser um cateto. Se eu aplicar o Pitágoras, eu vou chegar à conclusão que essa altura bem aqui, ela vai ser L raiz de 3 dividido por 2. Legal, agora ficou fácil, pessoal. Não ficou fácil não, ficou muito fácil. Olha lá, quem é o seno de 30 graus? Seno de 30, cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L. Estou pegando o triângulo ABH, tá? Presta atenção, triângulo ABH, certo? E a hipotenusa é o L, né? Divisão de fração, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Beleza, esse L cortou com esse L, seno de 30 graus é igual a meio. Achei minha primeira situação aqui, meu primeiro probleminha. Legal. Quem é agora o cosseno de 30, né? Vamos lá. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 aqui, ó. Cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. De novo, olha. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Posso de novo cancelar esse L com esse L, vai sobrar só o raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2. Tá? Achei já o meu seno de 30. Isso nunca vai mudar, pessoal. Achei meu cosseno de 30 e a minha tangente de 30. Vou fazer bem aqui agora. Tangente de 30 graus. Olhando para o 30 aqui, pessoal. Cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Então, esse cara aqui é L sobre 2, dividido por L raiz de 3 sobre 2. De novo, pessoal, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, tá? E aí, cancela esse L aqui, olha, cancela o 2. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3, tá? Bom, 1 sobre raiz de 3, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Bora racionalizar, bora fazer bem aqui, ó, só para a gente relembrar. 1 sobre raiz de 3, como é que eu racionalizo? Multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico embaixo. Em cima vai ficar raiz de 3, embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vai dar 3, tá bom? É raiz de 9 é igual a 3. Então esse cara aqui é raiz de 3 sobre 3, tá? E essa aqui vai ser a tangente de 30 graus. Fechou? Bom, o próximo aqui é calcular o seno, cosseno e a tangente de 60. Para não ter que fazer todo esse desenho de novo, eu vou fazer só essa parte aqui desse triângulo, olha. ABH. Vamos fazer só esse triângulo ABH. Não ter que desenhar tudo de novo. Então, aqui é o A. Aqui é o A, né? Aqui era o B. Aqui é o H. Esse cara aqui é o L raiz de 3 sobre 2. Estou pegando só aquela parte do desenho. Esse aqui é o L. Esse aqui é o L sobre 2. E agora, ao invés de eu usar o 30 graus bem aqui, eu vou usar o 60. É a mesma coisa, pessoal. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, né? Que é o L, tá? De novo, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. A gente pode cancelar esse L, vai sobrar só o raiz de 3 sobre 2. Legal. Cosseno de 60. Cateto adjacente, L sobre 2 dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui é L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Corto L,
vai dar igual a meio. E finalmente a tangente de 60 graus, cateto oposto, né, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Aí eu posso cancelar o 2, cancelar o L, vai sobrar só o raiz de 3. Então a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Fechou? Finalmente vamos para o seno, cosseno e a tangente de 45, pessoal. Olha aí, como é que eu demonstro essa? Essa aqui eu vou ter que desenhar um quadrado. Vamos desenhar um quadrado. Era para ser um quadrado, né? Vamos lá, o quadrado ele tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus, né? E todos os lados iguais, que eu vou chamar tudo aqui de L. Ó. Tudo aqui é L. E aí aqui é simples, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma diagonal. Traçar uma diagonal do quadrado. Se eu fazer Pitágoras, tá? A gente vai chegar à conclusão que essa diagonal, aqui é L, ela vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de A, chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C. Esse triângulo ABC, a hipotenusa é o AC. Se eu fizer o teorema de Pitágoras, eu vou chegar à conclusão que a diagonal é L raiz de 2, tá bom? E aí, olha, esse cara aqui ele divide no meio. Ó. Se tudo isso aqui é 90 e ele divide certinho no meio, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. E aí morreu o porco, pessoal. Seno de 45. Quem vai ser o seno de 45 graus? Cateto oposto, que é o L, dividido pela hipotenusa, que é o L raiz de 2, tá? Posso cancelar esse L aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí eu tenho que racionalizar, pessoal. Como é que eu racionalizo? Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 2 em cima vai dar raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? Então esse cara aqui é o seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, pessoal. Mesma coisa, né? O cateto oposto é o seno. Aqui o cateto adjacente também vai ser L, pessoal. Também vai ser L sobre L raiz de 2. E aí me perdoe, mas eu não vou fazer a mesma conta tudo de novo, né? Eu já sei que dá raiz de 2 sobre 2. Esse cara bem aqui, né? Finalmente a tangente de 45 graus. Cateto oposto, L sobre cateto adjacente, o L. Olha que fácil. Isso aqui vai dar igual a 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então a tangente de 45 é igual a 1. E aí eu vou falar para vocês não precisam gravar toda essa demonstração, mas a fórmula vocês vão precisar gravar. Ou melhor, vocês vão precisar gravar o seno, cosseno e a tangente de cada um, né? Do 30, do 45 e do 60. Eles estão chamados de arcos notáveis, tá bom? Eles caem muito, pessoal. Isso aqui cai demais, tá bom? Até no Enem isso cai. Então aqui está a tabela, né? 30, 45, 60. Aqui, ó, seno de 30 dá meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aí vocês vão ter que lembrar dessa tabela. Aí eu tenho um macete para vocês. Professor, tá difícil lembrar de tudo isso aí, olha. São 9 itens. Vocês vão construir a tabela da seguinte forma. Coloca o 30, o 45 e o 60. Aí vocês vão colocar seno, cosseno e tangente. Vocês vão fazer o seguinte, vai escrever 1, 2, 3. Aí embaixo vocês vão escrever 3, 2, 1. Presta atenção, essa é a primeira parte. Vamos construir a tabela. E aí vocês vão pegar e vão dividir tudo por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide tudo por 2. Estamos construindo a tabela. Esse é o segundo passo, divide tudo por 2. O terceiro passo, vocês vão colocar a raiz quadrada em tudo aqui em cima. Ó. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Bom, aí vamos lembrar, né? Só ajeitar agora, né? Lembra que a raiz quadrada de 1
ela é 1 mesmo, né? Então não tem por que ficar essa raiz aqui, ó. Vamos apagar, vamos colocar só o 1, tá? Aqui é 1 e aqui também, ó. Raiz quadrada de 1, aqui é o próprio 1, né? Então não tem por que ficar raiz quadrada. Aqui é o próprio 1. Beleza, pessoal. Conseguimos construir. Falta a tangente. Bom, a tangente é fácil. Como é que eu vou calcular a tangente de 30, professor? Basta fazer o meio. Tangente não é seno sobre cosseno? Então basta tu dividir o meio pelo raiz de 3 sobre 2. Quando tu dividir aqui o meio pelo raiz de 3 sobre 2, a gente vai chegar à conclusão, né? A gente já fez essa continha aqui. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Então esse cara aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Quando eu dividir esse por esse, isso aqui vai dar 1. Né? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. E quando eu dividir esse cara por esse aqui, vai dar raiz de 3. Fechou, pessoal?